Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web desta terça-feira, 23 de agosto. Veja os destaques dessa edição. Dia D aplicou mais de 5 mil doses de vacinas. Mais de 10 mil pessoas pedem o voto em trânsito. E a Vila Sertões foi aberta nesta terça para a população sentir o clima do rally. O DC Notícias Web dessa terça já está no ar. Olá, o DC Notícias Web dessa terça abre falando de uma ferramenta que o Tribunal Superior Eleitoral está disponibilizando em seu site para auxiliar o eleitor. É um simulador com nomes fictícios para os votantes se acostumarem com a sequência dos candidatos. O Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou um simulador de votação na urna eletrônica. Para o eleitor que vai votar pela primeira vez, pode praticar a sequência de votação que será adotada durante as eleições. Antes de iniciar a votação, o eleitor escolhe o primeiro ou segundo turno. Em seguida, aparece a tela com o cargo em disputa e os partidos. Os nomes e números de candidatos fictícios vão aparecer. Então é só fazer a escolha, digitar o número correspondente na urna e confirmar. O primeiro cargo é de deputado federal, em seguida, deputado estadual, senador, governador e, por último, presidente da República. 3. Confira o seu voto. Você está votando para presidente. Não candidata. 9. 3. Professora. Vice-presidente. Lógico. Aperte confirma ou corrige. Confirma. O simulador, que foi implantado em 2014, ajuda o eleitor a se familiarizar com a urna e pode reduzir o tempo de fila de votação nas sessões eleitorais. No dia 18 de agosto, encerrou o prazo para a solicitação do voto em trânsito. Mais de 10 mil eleitores solicitaram a alteração temporária. Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral, 3.493 eleitores solicitaram o voto em trânsito no município. 3 urnas estarão disponíveis para receber os votos de presidente, governador, senador e deputados federal e estadual. Já no estado, serão disponibilizados 22 locais de votação. Em todo o estado, foram mais de 10 mil pessoas que solicitaram o voto em trânsito. O maior número aconteceu na capital, com 6.901 eleitores, seguido por Foz do Iguaçu, com 2.084. Dentro dessas solicitações, 4.528 foram feitos por eleitores com deficiência, que solicitaram a alteração do local de votação. Para a cidade ser aceita para receber o voto em trânsito, era necessário o município ter mais de 100 mil eleitores. A seguir, mais de 5 mil doses da vacina foram aplicadas em Foz no dia D. Trabalho intenso dos recenseadores em Foz do Iguaçu. A nossa equipe acompanhou esse trabalho das equipes que estão passando de casa em casa. Ter mais informações sobre o país em que se vive é imprescindível para construir um futuro melhor. E é por isso que, por base de pesquisas, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fornece dados à sociedade e às esferas governamentais. E realiza o censo demográfico para analisar como está a vida dos brasileiros. O principal é que o censo é a única entrevista, que acontece no Brasil que vai em todos os domicílios mesmo do país inteiro. Então é o único retrato realmente em números absolutos dos dados da população, não só a contagem, como detalhes sobre saneamento básico, educação, saúde, trabalho, renda, etc. Então toda a base de dados para tomada de investimentos, tanto públicos como privados, saem do censo. Bom, essa é uma infraestrutura que a gente já está montando há muito tempo. A coleta começou agora dia 1º de agosto e acontece, toda a cidade é dividida em pedacinhos que a gente chama de setores censitários. Cada recenseador é responsável por um desses setores e vai fazer a atualização de todos os endereços, todos os estabelecimentos comerciais e todos os domicílios que tem gente morando, a gente aplica um questionário de entrevista. O DC Notícias Web acompanhou um pouco do trabalho de uma supervisora do censo. Muitas caminhadas, batidas de palmas e conversas. Tudo para ter certeza que os dados estão corretos. No caso, eu supervisiono o trabalho do recenseador, que é a pessoa que coleta o questionário, faz as perguntas de casa em casa.
em todos os domicílios do setor que ele é responsável. O censo vai de casa em casa por todo o Brasil coletando informações. Os funcionários do IBGE explicaram um pouco mais sobre a diferença dos questionários e a importância dessas pesquisas. O questionário básico, ele pergunta os dados dos moradores, nome, data de nascimento, sexo, cor de pele e algumas características do domicílio, renda familiar também. E o questionário de amostra, ele é mais complexo, ele é mais detalhado, dura mais tempo e tem perguntas mais específicas, como, por exemplo, se a pessoa trabalha, se trabalhou, alguns problemas de saúde que ela tenha, até autismo, se tem algum diagnóstico na família. O licenciador, ele faz a pergunta diretamente, ele que preenche o questionário conforme a entrevista que ele vai fazer com o informante, com o morador, né? Já a gente tem o trabalho tanto de preparar o setor em termos de ruas, da parte da infraestrutura da via, né, confirmar se as ruas estão certas, os números estão certos, quanto o trabalho de supervisionar o trabalho deles, né, garantir que tudo que eles responderam está de acordo com as regras digamos assim, do nosso trabalho, né, tem toda uma orientação ali, quanto também com a qualidade das informações prestadas, né, se foi preenchido da maneira correta conforme o informante passou. E esse senhor recebeu o censo e disse que é importante participar. Sempre tem uma importância boa, né, para o Brasil saber o rumo a direcionar as políticas públicas, né? O último censo aconteceu em 2010 e um novo censo deveria ter acontecido em 2020, mas por conta da pandemia, esse processo se atrasou. Mas agora, desde agosto, ele está acontecendo e a previsão é que vá até 31 de outubro, podendo se estender caso necessário. É importante dizer também que o censo emprega mais de 200 mil pessoas, e que as suas ações impactam decisões futuras na sociedade. O Brasil ele faz censo há muitos anos, né? Então, de 10 em 10 anos é feito censo e esse ano, especificamente, foi adiado 2 anos por conta da pandemia. Então, o censo de 2022, ele além de ter uma tarefa geográfica, de conhecer a população no seu território, tem uma tarefa histórica, de pontuar as condições de vida dessa população depois de uma das maiores crises que o país viveu nos últimos anos, né? Então, a pandemia ela gerou um déficit, digamos assim, em termos de morte da população muito grande, que poderia ter sido evitado, e tudo isso de alguma forma vai aparecer no censo. Então, a gente vê que o censo, além dele estar como uma operação funcionando nas cidades, ele funciona em todo o Brasil. O Brasil é muito diverso. Imagina que dessa população que está sendo empregada durante o censo, pega ali mais de 200 mil pessoas. Então, é uma operação muito grande, que tem muitos recursos, ainda recursos insuficientes do que poderia ter. Então, o censo ele é algo assim, é como se o brasileiro e a brasileira pudessem se olhar no espelho de maneira coletiva para poder, de fato, enxergar a sua própria realidade. Não só momentânea do presente, mas histórica desses últimos 12 anos. Nesses 2 últimos anos, a gente teve muitas mudanças, né, no país e no mundo, principalmente por causa da pandemia e seus efeitos econômicos, etc., de saúde pública. Então, se tem uma coisa positiva nesse atraso a gente já vai medir essas alterações que aconteceram de forma tão rápida e incisiva por causa da pandemia também. Um dos maiores problemas é que muitas falsas informações são passadas sobre os recenseadores, mas os profissionais mostraram que o trabalho é sério e que eles possuem identificação. Para o morador que quiser tirar dúvidas a respeito da nossa identidade, é só conferir o nosso crachá, vai ter a nossa foto, QR Code também para quem quiser olhar com o celular, nossa matrícula, nossa identidade, número da RG. Olha, é importante a gente estar, além de estar fazendo a pesquisa, estar acompanhando os recenseadores, estar acompanhando todo o processo do censo, é importante a gente informar a população que, de fato, o recenseador ele vai uma vez, o supervisor ele vai outra vez, e esse processo ele pode se repetir. Então, às vezes, por a pessoa já ter respondido uma vez, não quer receber o supervisor, não quer receber um recenseador, porque, de fato, rola muitas mentiras que acabam disseminando no WhatsApp. Seja falando que é uma pessoa que está roubando, seja uma falando que a informação ela vai ser utilizada por governos, e o IBGE ele não é um órgão de governo, ele é um órgão de Estado. Então passou esse governo, passou o próximo governo, o IBGE vai continuar fazendo o seu trabalho de mapeando a população. Então é importante, primeiramente, a gente combater as informações falsas, né, as fake news, e tá passando para a população segurança de que o censo é de benefício público, de todos e todas. Existem muitos setores que a gente tem muita dificuldade, tá? Aonde que isso se fortifica? Principalmente em prédios e em condomínios fechados. Às vezes a gente tem mais dificuldade de entrar.
tá? Então, a gente sempre lembra, a gente tem atendimento, o IBGE tem o 0800 e tem um site muito importante, que é o respondendo.ibge.gov.br. Lá todo mundo pode verificar se é o recenseador mesmo que está ali na casa deles, pelo número da matrícula ou CPF. Tem um QR Code também no crachá deles, que as pessoas podem verificar que realmente é um funcionário do IBGE. E as pessoas lembrarem, às vezes as pessoas falam, eu não tenho interesse de participar da pesquisa. Tem previsão de lei, tá? O censo é obrigatório. A gente precisa que todo mundo participe, não só para a coleta de dados do IBGE, mas é a partir de todas essas informações que a gente vai trazer os resultados que são para a nossa comunidade, não só na cidade, como em nível macro também. Então agora eu queria que você fizesse um chamado para incentivar as pessoas a participarem do censo, a responderem honestamente as perguntas, para a importância disso para o país. Legal. Então, agradeço o espaço e convido todo mundo a responder o censo. O recenseador vai passar na casa de vocês, verifique a identidade deles. Se tiver alguma dúvida, ligue aqui para nós na agência. A gente está aqui para dar todo o apoio e assistência a vocês. Sem responder o censo, não tem como a nossa vida mudar, simplesmente. Se todo o planejamento e as mudanças, tanto governamentais como particulares, acontecem em cima desses dados, sem o povo dar informação para nós, a gente não tem como entregar bons números. Então, sem informantes, não há censo bem feito. Então, precisamos de vocês. Uma boa notícia do trabalho realizado no final de semana. No último sábado, a ação do Dia D aplicou mais de 5.000 doses de vacinas. A ação foi realizada em diversos pontos da cidade. E como estratégia, os 2 shoppings da cidade foram escolhidos como ponto de vacinação, além das 29 unidades básicas de saúde do município. No total, foram aplicados 1.361 doses contra a influenza, 1.152 doses contra a Covid-19, 1.447 doses contra a poliomielite e 1.152 de outras vacinas de rotina, que eram necessárias para a atualização da carteira de vacinação. Mas quem ainda tiver alguma vacina em atraso e não conseguiu ir até algum ponto de vacinação, pode procurar as unidades básicas de saúde com a carteira de vacinas em mão. A seguir, a população começa a sentir um pouco o clima do Rally dos Sertões. A Vila Sertões foi aberta nesta terça-feira no CTG Charrua, em Foz do Iguaçu, e vai ficar aberta até a sexta. A ideia é a população sentir o clima do rally antes da largada. O famoso Rally dos Sertões, que esse ano terá sua largada em Foz do Iguaçu, vai muito além da corrida, sendo que outras programações estão sendo organizadas para os moradores. A Vila Sertões, localizada no CTG Charrua, proporciona uma experiência única para os moradores. Estandes de cultura, turismo, praça de alimentação, loja oficial do Rally e um contato mais próximo com os competidores irão fazer parte desta vila. Artesanatos locais que prestigiam a cultura de Foz do Iguaçu são o foco dos estandes. O artista plástico Dilson Alves veio à Vila dos Sertões expor suas obras e comemorar seus 50 anos de arte. É um grande momento para o município, né? Mostrar para o mundo todo o que tem de bom aqui. E a cultura sempre esteve presente em todos os eventos, né? Eu que estou fazendo 50 anos de arte, para mim é super importante eu estar aqui num evento como esse. Quando eu morava em São Paulo, então lá onde nasceu a minha arte, floriu, né? Mas é uma arte simples, é uma arte baseada na cultura indígena, na pintura rupestre, voltada a 50 mil anos atrás. Eu sou o único artista que faço esse tema, eu uso esse tema da história da humanidade e tal. Essas outras aqui é o desenvolvimento do homem. Como é que eram as primeiras figuras do homem em seu movimento. E daí eu fui buscando muitas coisas, fui criando, e na minha cada quadrinho, cada espaçozinho é um quadro. Então eu coloco vários quadros num só, né? Várias ideias, várias mensagens, né? Já a artesã Vanessa Oliveira pretende mostrar as belezas de Foz do Iguaçu através de sua arte feita em papel. Eu trouxe basicamente mais focado para a nossa cidade, né? Eu trouxe as cataratas, representando os animais. Na verdade, meu trabalho é bem abrangente, mas para essa feira em especial eu quis trazer mais a representação aqui de Foz, para o pessoal levar um pouquinho de Foz para casa.
Então, eu comecei desde 2005 nessa arte, né? E nos últimos 14 anos, na verdade, eu me dedicava ao turismo e ao ateliê, na verdade. E com o começo da pandemia, eu acabei saindo do turismo e me dedicando exclusivamente ao ateliê. Então, Vanessa, qual que é a importância que você acha desse evento aqui da Vila dos Sertões para representar também a sua arte, representar a cultura também de Foz do Iguaçu? Olha, eu acho que não só para mim, mas para todo mundo que está expondo aqui, é muito importante, né? É esperado só de equipe mais de 2.000 pessoas, então acho que é uma oportunidade para todo mundo mostrar o seu trabalho e estou bem feliz de estar aqui. Com entrada gratuita e com o objetivo de fomentar a economia local, a atração funcionará do dia 23 ao dia 26 de agosto, das 10 da manhã até as 10 horas da noite. Além da Vila dos Sertões, moradores e visitantes de Foz do Iguaçu também poderão prestigiar de outras ações. Para nós é uma emoção incrível a gente poder largar de um destino tão belo assim, né, que a gente tem no Brasil. A gente tem uns objetivos, né, dentro da competição, além, lógico, da competição, é sempre revelar novos atrativos turísticos, né? Como Foz já é conhecido mundialmente, mas nada como ter esse plano de fundo incrível, né? Então a gente escolheu lugares icônicos da cidade para fazer diversas ações. No dia 25 a gente tem um briefing lá no Movie Cars. Um briefing é uma reunião dos competidores, onde a gente passa todas as diretrizes da prova para eles. No dia 26 a gente tem uma rampa promocional que vocês vão poder acompanhar todos os carros, as motos, os UTVs, vão passar um a um sendo apresentados os competidores, né? Que vai ser no estacionamento das Cataratas, das 7 da manhã até as 3 da tarde. E às 3 horas da tarde no dia 26 a gente vai ter o Super Prime, que é a decisão final do grid de largada do dia seguinte, que vai acontecer ali no terreno ao lado da Upstar, da Roda Gigante. A Vila dos Sertões é aberta ao público, venham, conheçam, vocês vão poder ver máquinas incríveis, carros, motos, enfim. Venham que vale a pena, é um passeio para a família. Nós temos praça de gastronomia, exposição de artesanato, exposição de turismo local, tá bem completa, venham que vocês vão aproveitar. E o DC Notícias Web dessa terça-feira vai ficando por aqui, nós voltamos ao vivo amanhã. Até lá!